Metrópole Entrevista. Doutora Fernanda, muito bom dia para a senhora. Vivemos aí, né? 1 ano e meio, há quase 2 anos de uma pandemia terrível. Perdemos pessoas próximas. Vimos parecer abrir um buraco, doutora. O pensamento é esse: abrir um buraco e dizer, meu Deus, qual é a solução para isso? A solução estava bem na frente da gente e custou do governo dizer assim, meu Deus, a vacina é a solução. E a redução, doutora, eu posso ver aqui, ó, de falar para a senhora, já chegamos a ter 900 mortes, né, no Brasil inteiro, e aqui na Bahia chegamos a ter 90 mortes por dia. Salvador chegamos a ter 40, 50. Hoje eu estou vendo aqui, Bahia, infelizmente ainda 12 mortes, e Salvador, 1 óbito em relação a essa doença. Tudo isso porque a vacina. O que é que a senhora pode falar, doutora Fernanda, da vacina? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Um prazer estar aqui. Sem sombra de dúvidas, a vacina nos trouxe esse benefício, essa sensação que a gente está tendo de segurança, né? Com a diminuição do número de casos, com a diminuição da gravidade da doença, dos óbitos. Sem dúvida, nós sabíamos desde o início que a tão dramática. Doutora Fernanda? Doutora? Falar. Pronto, coisas de... A internet da muito internet. ruim aqui, chovendo muito. Fique à vontade, doutora, fique à vontade. Então, eu não sei, eu estava comentando... Falando da vacina. A vacina, exatamente. Eu estava comentando que essa melhoria toda, né, que a gente teve, essa sensação de segurança que a gente está tendo agora, foi decorrente da vacinação. Quando a gente pegou o ritmo, vacinou, né, então os óbitos diminuíram, os casos graves diminuíram, as taxas de ocupação diminuíram. Mas nós ainda não estamos no desejado. Então, temos que ter muito cuidado nesse momento, porque ainda não vencemos a batalha. Pois é, quando a senhora fala isso, uma médica, né, infectologista e também pesquisadora da Fiocruz, quando a senhora fala, não vencemos a batalha, mesmo tomando a segunda dose, terceira dose, mesmo assim corremos risco? Veja só, a vacina, quando a gente fala de vacinação, a gente está falando de um processo coletivo. Estamos falando de um benefício da população, não apenas do benefício individual. Claro que quando a gente toma a vacina, nós estamos protegidos contra as formas graves de doença, mas a vacina ela não impede que o indivíduo se infecte e que transmita o vírus. Por isso, quando a gente fala assim, não vencemos a batalha, significa que nós temos que continuar com essa vacinação, inclusive vimos já a necessidade de uma terceira dose para os idosos e para os imunossuprimidos, e precisamos reduzir a circulação do vírus para conter realmente a pandemia. Isso não está acontecendo ainda. A gente já viu o reflexo na gravidade da doença, na hospitalização, mas a gente ainda tem o vírus circulando. E enquanto o vírus circula, tem um risco de recrudescência, ou seja, de retornar a uma situação epidêmica, com aumento do número de casos. Pois corre o risco, por exemplo, porque a Europa, China, está voltando os casos com força total. Por que isso está acontecendo lá? Por falta de vacina? São vários parâmetros que a gente tem que avaliar. Um dos parâmetros é a vacina. De fato, na Europa, eles começaram muito cedo, né, a vacinação, eles avançaram muito rapidamente, mas eles estagnaram, digamos assim, num patamar que não é o patamar ideal de cobertura que a gente chama de imunidade coletiva, né, essa imunidade de rebanho que a gente tanto fala. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da França, o exemplo do Reino Unido, eles aumentaram, chegaram a 75%, 76%, 77% da população vacinada, mas estagnaram ali.
porque na Europa existe movimento anti-vacina É, e tem pessoas que não querem se vacinar. imagina. Além disso, eles flexibilizaram completamente, inclusive retiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, combinando uma vacinação que não chegou ainda, né, nessa imunidade coletiva, imunidade de rebanho, e a flexibilização total, tirando, por exemplo, a necessidade do uso de máscara, de distanciamento, essa combinação vai trazer de volta a Covid sem sombra de dúvidas. Por isso que nós dizemos agora, de maneira tão repetitiva, e talvez a população não aguente mais, mas infelizmente, né? Então, nós temos que dizer Vamos segurar um pouquinho aí. Vamos voltar. 2 doses. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, a gente vai tentar conectar mais uma vez com a doutora Fernanda, inclusive para ela falar sobre máscaras, sobre o uso de máscara ou não uso de máscara, sobre o carnaval, sobre tudo que está acontecendo já na cidade. Segure que eu volto já com ela aí. Doutora Fernanda, voltamos com ela para falar com ela sobre este assunto. Doutora Fernanda, me ouvindo? Eu não estou. Agora estou ouvindo vocês. Pronto, eu estou vendo aqui, Folha de São Paulo de hoje. Infectologista defende 80% da população vacinada para flexibilização, vacinar para flexibilizar máscaras em ambiente aberto, certo? No Brasil, 75,2% já tomaram a primeira dose. 56,1% tomou a segunda dose. 4,7% dose de reforço. Foi o infectologista Marcos Boulos, ex-integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. O que é que a senhora fala sobre a máscara, doutora Fernanda? A máscara, ela é imprescindível, né? A gente não pode, não é o momento de discutir a retirada da máscara agora. Nós, como você mesmo falou aí, estamos ainda longe de ter uma cobertura vacinal que nos permita essa imunidade coletiva, né? Essa imunidade de rebanho que vai permitir a segurança de retirar a máscara. Então, não estamos ainda nesse patamar. Temos agora que nos concentrar para que as pessoas que não foram vacinadas, né, completamente, voltem para completar esse esquema vacinal. Temos que seguir com a terceira dose para aqueles que tomaram a vacina há mais de 6 meses e temos que vacinar as crianças. Então, estamos ainda num desafio muito grande de prover essa imunidade e não é o momento agora de discutir a retirada da máscara. Pois é. E o que é que a senhora acha de alguns estados, como Rio já está pensando, parece que é agora, que é a retirada da máscara, Brasília também, São Paulo já está pensando. O que é que a senhora pensa disso? Por onde vai essa ciência que esses estados tiram a máscara? Eu acho que isso leva a uma confusão da população, né? A gente, desde o início dessa pandemia, não tivemos assim um discurso único no país, né? E pagamos um preço muito alto por isso. Porque para enfrentar uma pandemia como essa, não tinha outra solução que não ter um país como o nosso, que é um país de dimensões continentais, com diferenças regionais muito importantes. Nós tínhamos que ter tido, desde o início, um Ministério da Saúde forte, que desse a diretriz central, né, para o país. E é o que a gente está vendo agora, cada estado, cada cidade, cada prefeito faz do jeito que quer. E a gente não pode enfrentar assim, porque existe mobilidade no nosso país, né? As pessoas, elas viajam de um estado para outro, de uma cidade para outra, e a cobertura vacinal, ela é diferente nas cidades. Se a gente for olhar, existe uma divergência, né? Uma disparidade muito grande entre os estados do Brasil em termos de cobertura vacinal. Nós temos lugares que estão com 80% de cobertura, outros com 50%. Então, a gente fala assim, 76%, isso é a média, né? Mas é muito diferente. Então, é um desafio muito grande. Eu acho erradíssimo que algumas cidades façam isso, porque nós estamos ainda numa situação epidêmica. Pois é, e aqui no interior da Bahia
já temos aí 2 cidades, né? Ou 3. Porto Seguro flexibilizou o uso de máscaras. Brumado também flexibilizou o uso de máscaras. Tem uma outra. E Mata de São João. Mata de São João. Eu gostaria de saber baseado em que ciência isso vai acontecer. Agora vamos para um outro tema, que esse tema é o mais delicado, né? Porque é o mais polêmico e o mais tratado em rodas de amigos e de parentes. O carnaval. Festas populares. Pesquisa feita agora pelo R7 deu que 60% das pessoas são contra o carnaval, não é? Ao mesmo tempo, a gente já está quase 2 anos sem carnaval e o mercado do entretenimento, aquele que mexe com a música, e tudo que gira em torno do carnaval, eles estão numa situação difícil, complicada. Qual é a sua avaliação sobre o carnaval de Salvador, por exemplo? É muito difícil mesmo, porque a gente fala, né? A nossa preocupação é a preocupação de conter a pandemia, de tentar diminuir o número de pessoas infectadas e de mortes, mas nós somos evidentemente sensíveis a essa situação econômica, né? Nosso país, a fome voltou, é um país com desigualdades sociais muito grandes, e a gente sabe que Salvador é uma cidade turística, uma cidade que tem essa parte de entretenimento que é muito importante. O carnaval é fonte de renda para muitas famílias, né? Mas, infelizmente, a gente falar agora de carnaval, da possibilidade de fazer uma festa com... Eu acho que o carnaval tem mais de 1 milhão de pessoas na rua, né? Eu não sei muito bem assim, mas eu imagino nesse nível assim. Então, sem sombra de dúvidas, é uma situação extremamente arriscada reunir tantas pessoas assim vindas de tantos lugares diferentes, mesmo que seja na rua, né? Porque é uma aglomeração. Então, é muito temerário, porque nem a situação mundial, nem a situação do Brasil nos permite, agora, nesse momento, dizer temos segurança para fazer um carnaval. Eu acho que será necessário um apoio, né, do governo para essas famílias e essas pessoas que trabalham e fazer pequenas coisas com um público menor, com todos os protocolos de segurança, com passaporte vacinal. Então, assim, não, mas carnaval mesmo, como a gente vê, como a gente sente saudade, né? Todo mundo na rua, aglomerado, isso eu acho que é muito... Primeiro que é muito cedo para a gente falar isso. Agora a gente não tem nenhuma segurança para dizer que vai ser uma coisa possível, né? Então, como isso... eu imagino que uma festa desse tamanho, ela tem que ser planejada muito antes, né? Então, eu acho que agora não tem condição de fazer um carnaval em fevereiro, início de março. Não sei quando é que seria o carnaval em 2022, mas é muito temerário. Já foram imunizadas em Salvador? Em termos de percentual, dá para discutir algo para se fazer algum tipo de evento na cidade? A senhora concorda que 2.000 pessoas em um evento está de bom tamanho para que, em termos de segunda dose tomada? Eu acho que depende muito do tamanho do local, né? Porque, na verdade, não é o número de pessoas, mas o número de pessoas dentro de Aglomeradas. um espaço, exato. Então, e a ventilação, né? Tem vários fatores aí que são importantes. Então, 2.000 pessoas num local aberto, em que você mantenha 1 metro de distância, é razoável. Mas 2.000 pessoas dentro de um ambiente fechado, com pouca circulação, não é razoável. Então, tudo isso depende muito do local onde isso está sendo feito, né? Da ventilação desse local, das condições. Camille, Mas, de uma maneira geral, Zé Eduardo, desculpe lhe interromper, de uma nada. maneira geral, esse momento agora não é um momento de aglomeração, é um momento que a gente deve realmente aguardar completar esse esquema vacinal. Eu sei que as pessoas estão ansiosas, né? Todos nós estamos ansiosos para retornar à nossa vida normal, mas não tem normal com 400 pessoas morrendo por dia, né? Nós acabamos de sair ali de um abril terrível, né? E só começamos a realmente respirar depois que a vacinação
acelerou, mas ainda o vírus ainda está circulando no nosso país. Então, temos que chegar nesses 80%, temos que vacinar as crianças, prover a terceira dose para os idosos, completar a vacina dos 12 milhões de pessoas que estão atrasadas. Então, veja, esse é o nosso desafio agora. Olá, doutora Fernanda, bom dia novamente. Camille aqui falando. Bom dia. Doutora, eu queria perguntar para você, na verdade, em relação ao futuro. Eu sei que futurologia é um negócio meio complicado, assim, principalmente para médico infectologista. Mas queria saber de você, assim, a nossa perspectiva nos próximos meses, né? Daqui a 2 meses. A senhora acredita que essa quarta onda que está acontecendo tanto na Europa quanto na Ásia pode acontecer aqui na América do Sul, no Brasil especificamente? A gente pode ter esse novo surto de casos ou a nossa vacinação está mais avançada, a gente vai dar conta disso? E existe alguma outra nova cepa na área surgindo que tem causado essas novas infecções ou não? Já são as conhecidas já? Na Europa, realmente, o retorno está acontecendo não apenas pela questão da sazonalidade, né, que você tem, lá eles estão se aproximando do inverno, né, estão no outono, é uma época que acontece mais infecções respiratórias. A gente não pode dizer que é apenas isso, mas eu acho que lá, realmente, a vacinação, ela parou num patamar, né, de 75%, 76%, que não é ainda aquele que nos dá a imunidade coletiva, a flexibilização total, né, do uso de máscaras que aconteceu por lá, movimento antivacina. Então, assim, são vários fatores. E tudo isso pode acontecer aqui também. Se a gente não continuar com a vacinação, não avançar, não atingir essa proporção que a gente imagina que vai nos dar a imunidade coletiva, que é em torno de 80% da população vacinada, da população total. Então, por isso que eu estou insistindo que a gente vai ter que vacinar as crianças, porque as crianças, elas se infectam muito facilmente. Coronavírus é um vírus, são vírus, né, que comumente atingem crianças. Então, a gente vai precisar vacinar as crianças, a gente vai precisar dar um reforço, porque já percebemos que a vacina ela começa a diminuir sua eficácia após 6 meses. Então, será necessário fazer doses de reforço, provavelmente para toda a população. Então, assim, enquanto a gente não tem esse cenário ideal, a gente vai ter que manter as medidas de distanciamento, porque se a gente flexibilizar tudo, retirar a obrigatoriedade do uso de máscara, não exigir o passaporte vacinal, se nós não formos sérios nessa questão, nós vamos sim ter uma outra onda, não tem por que não ter, né? Já que outros lugares tiveram, por que a gente não vai ter? Eu acho que a gente tem que ficar olhando o que acontece lá fora, né? E para não repetir erros aqui. Bom, e a senhora falou um assunto importante, as crianças. Quando eu peguei a Covid, eu fui ao médico e chegando lá, obviamente com todos os exames feitos, os meus filhos, eles estavam com Covid, inclusive minha pequenininha de 7 anos. Hoje tem 8, mas ela pegou Covid com 7. O médico olhou, o infectologista disse, olha, ela não quero nem olhar. Vai ter Covid, vai passar e tal, quero ver você. Ou seja, mas agora a situação incomoda porque essa criança pode estar contaminando, não é? São duas coisas. Primeiro que a criança, ela realmente, né? Você falou uma coisa aí, as crianças, elas morrem menos do que as pessoas idosas e os imunossuprimidos. Isso não temos nenhuma dúvida. Mas nós estamos vendo agora um aumento de casos graves de crianças, né? Então, à medida que as pessoas vão se vacinando, os casos graves, eles vão se deslocando para aqueles não vacinados, que é o caso das crianças. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que o vírus circulando entre crianças, existe a possibilidade de perpetuação dessa infecção e até mesmo de surgimento de novas variantes. Então, não tem segredo, a gente precisa vacinar as crianças também. Pois inclusive leito para criança, não sei se Camille tem essa informação aí, está chegando a ocupação. Sexta-feira chegou a 90%. A 90% de leito para criança. Mas aqui já estamos vacinando criança? Já estamos vacinando criança? Não, está longe disso, né? Ainda não.
longe eu acho que não estamos, não, porque já foram aprovadas as vacinas, né, para criança, a gente precisa começar a organizar isso, né, sem tardar muito. Então, doutora, qual é o próximo passo para a gente começar a vacinar nossas crianças? Isso é o Programa Nacional de Imunização que tem que determinar, né? Então, o Programa Nacional ele tem que determinar agora essa faixa etária. Então, a gente não pode vacinar enquanto não houver a pactuação, digamos assim, né, do Programa Nacional de Imunização. Como a senhora observou e acompanhou a participação do governo federal trocando 4 ministros da saúde no combate à Covid? Qual a sua avaliação como médica? Lamentável, lamentável. E promovendo a utilização de drogas, né, que não são eficazes, e insistindo nisso, confundindo a população e confundindo mesmo alguns médicos. Principalmente a população, né, doutora? Principalmente a população. Pois é, a população, claro que a gente gostaria de ter um comprimido para tomar e ficar protegido, né? Isso é a melhor coisa que existe, é você tomar um remédio que protege você e pronto, você não vai ter Covid. Mas, infelizmente, isso não existe e nós sabemos disso desde, digamos assim, março, abril de 2020. Então, não tinha por que a gente insistir nesse tipo de coisa e ter 608 mil mortos no nosso país, né? Olha, aliás, Lara está aqui, pode dar um depoimento que ela teve esse final de semana em um local de piscina e tal. Eu quero falar com a senhora também sobre educação. Lara, ela é muito cautelosa em relação à educação, volta às aulas, né? E a gente está vendo aí volta às aulas acontecendo normalmente. Fale, Lara, bom dia. Muito bom dia, bom dia. Aí, bonito estúdio, Zé Darla. Lindo, top. Tá voltando agora, primeira vez, né? Primeiro dia. Primeiro dia, depois da pandemia? 2 anos fora? 2 anos. 2 anos Faça fora. uma pergunta aí à infectologista, a doutora Fernanda Graça. Doutora Fernanda, muito bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero exatamente, que bom que a gente está aqui podendo conversar. Eu estou vendo que tá rolando a retomada, né? De tudo. As pessoas estão começando a sair, os eventos estão voltando. Ontem um sucesso o evento de Jal. Parabenizar aí a galera que produziu. Eu acompanhei pelas redes sociais. Eu queria saber, doutora, como é que ficam os protocolos nesses tipos de ambiente? O que é recomendado pelos médicos, pela Organização Mundial de Saúde? Eu estive, por exemplo, esse final de semana no Beach Park. Não me foi pedido nenhum tipo de exame, nem vacina para ter acesso ao parque, mas os critérios internos dentro do parque altamente rigorosos, inclusive com equipes extras exigindo e alertando os visitantes ao uso da máscara. A gente tinha que usar a máscara até a subida do brinquedo, no caso a fila, subia na fila de máscara, chegava lá em cima, ele lhe dava um saquinho, você botava a sua máscara no saquinho, descia no tobogã, saía da piscina, o cara já estava lá, senhora, máscara. Era dessa maneira e você tinha que andar dentro do parque 100% do tempo de máscara. 100% do tempo. Você só tirava a máscara dentro da água. Saiu da água, bota a máscara. Nos eventos, a gente tem visto que é exigido, teoricamente, o cartão de vacinação. Mas eu não sei se cobram. E como fica a segurança das pessoas diante disso? Assim, a gente estava até falando isso, né? Quantas pessoas tem que ter o protocolo, né? Quais os protocolos? Então, assim, eu sou realmente favorável ao passaporte vacinal nesse momento. Porque a vacina está disponível, né? As pessoas já têm acesso, então eu acho que tem que ter o passaporte vacinal para tudo, porque isso dá uma segurança para quem está frequentando e também para os trabalhadores, as pessoas que estão trabalhando e que estão em contato com a população, né? E para os familiares dos trabalhadores. Então, o passaporte é uma coisa que traz uma segurança para a população como um todo. Bom, o uso de máscaras realmente ele tem que ser mantido, e máscaras de boa qualidade e utilizada corretamente. Então, eu acho que é louvável essa atitude deles de exigir isso, acho que uma fiscalização pelo bem de todos, né? Pelo bem da comunidade.
E em relação à escola, mais especificamente, o retorno às aulas, ele evidentemente é importante, a gente não pode deixar as crianças e os adolescentes tanto tempo assim longe da escola, e esse retorno ele tem que ser feito com segurança, né? Os professores estão vacinados, a gente tem que partir para a vacinação das crianças, o uso de máscaras ele tem que ser mantido na escola, a ventilação dessa escola é muito importante também, né? Não é só ter janela, mas é a questão da troca de ar, que é fundamental. E ter água corrente, ter sabão, ter álcool em gel, né? Tudo isso é importante para que a gente possa fazer o retorno com segurança. Tá bom, doutora, um abraço, muito obrigado. Aí a gente sempre vai discutir nesse horário Covid, porque enquanto eu estiver vendo aqui 305 casos, obviamente que já reduzimos a metade, né? Muito, muito mais da metade da situação que estava. Era tão bom que o governo federal entendesse a importância da vacina, né? E você vê que a coisa não é só aqui, na Europa também tem uma campanha, minoria, mas existe, uma minoria, mas existe uma campanha de antivacina. Eu não consigo entender, eu queria que alguém me explicasse. Me explica aí, porque não vai tomar vacina. Vacina gratuita, não custa nada, não vai morrer. Posso te falar uma coisa? Eu tenho uma amiga que não tomou a segunda dose. Eu já tive Covid e não vou tomar a segunda dose. Aí eu fico brigando, né? Aí agora eu resolvi me afastar. E ela me disse, só vou tomar quando eu precisar viajar. E, gente, isso é o supra-sumo da ignorância. Quando eu for viajar, eu tomo a vacina para os Estados Unidos ou para a Europa, porque lá exigem. Quer dizer, tem que proibir uma sacaninha dessa de entrar no mercado, no shopping, na academia, no show. Se não tiver o passaporte, esse pensamento, Zé, é de um bocado de gente, meu irmão. Entendeu? Concordo com você, concordo. E é lamentável. E outra, tá a prova aí de que a Coronavac é uma vacina extremamente eficaz. Extremamente eficaz. O que a senhora me diz da Coronavac? Extremamente eficaz. Exatamente isso. Você mesmo já disse. A gente já tem provas disso, né? Em vários lugares em que a Coronavac foi utilizada. É uma vacina que tem um intervalo de 28 dias, com vírus inativado, segura, né? E eficaz. Não tem dúvida disso. Posso te contar outra? Meu pai tomou 2 doses de Coronavac, não chegou a tomar a terceira da Pfizer ainda e foi diagnosticado de Covid semana passada. Ele é hipertenso, safenado, idoso, não teve nada. Passou batido. Não, teve uma gripe. Gripezinha que uma gripe sintoma. E o que ele está tendo muito é tosse, mas ele não tem nenhum outro sintoma. E ele já tem uma tosse crônica, independente de qualquer coisa. Só de Coronavac, Zé. Nem a terceira dose. É justamente para isso. A vacina é para não deixar o paciente grave. O paciente internar. Doutora, muito obrigado, viu? Um abração. Um abraço, obrigada a vocês e bom dia aí para todos. Valeu.